A gente vai entrar no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1, a gente vai começar com a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Eu fiz um breve resumo. A ascensão de Jesus é quando ele subiu ao céu. Isso é ascensão. Mas vai falar que antes de Jesus ele subir ao céu, da Páscoa até a ascensão de Jesus, duraram 40 dias. Jesus ainda permaneceu 40 dias após a Páscoa, todos os acontecimentos, permaneceu 40 dias pregando o reino de Deus. Então, a gente chama, após a sua ressurreição, ele deu ordens específicas aos apóstolos para que permanecesse em Jerusalém até a descida do Espírito. Jesus, ele da Páscoa até a sua ascensão, até a sua subida ao céu, ele permaneceu 40 dias. 40 dias pregando sobre o reino de Deus e também fazendo a promessa que ele fez do Espírito Santo, que ele vai falar: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Está escrito no ele promete deixar o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Mas aqui em Atos nós vemos que ele ficou há cerca de 40 dias, porque vai ter uma palavra que vai falar: homens galileus, porque está olhando para o céu, este Jesus que foi tomado para vós acima do céu, assim virá da maneira como viste subir ao céu, ascensão. Ele fala: porque está olhando para o céu, porque acontece, ele vai estar falando que da mesma maneira que Jesus ele subiu ao céu, ele vai voltar. Já não vai mais, preciso ele voltar como foi a sua primeira vinda, nascido de uma mulher. Ele vai vir, a gente vai estudar mais para frente, a gente vai entrar nesse tema, para nós não se perdermos muito, sobre a volta de Jesus, escatologia. E Jesus, ele subiu ao céu, muitos contemplaram a subida da sua ascensão de Jesus, e nós vemos que da mesma maneira que ele subiu ao céu, ele vai voltar também, ele vai vir com seus anjos para buscar a igreja do Senhor. Então, é por isso que a palavra diz: homens galileus, por que está olhando para o céu? Nós vemos que após, no mesmo capítulo 1, vai falar sobre a escolha do outro apóstolo. Nós vemos que Judas ele se enforca, Judas ele tira a sua própria vida, e agora vai ficar aquela discussão de como vão escolher o novo apóstolo para colocar no lugar de Judas. Mas para escolher o novo apóstolo havia alguns requisitos. Teriam que ter andado com Jesus do início até o fim para ser escolhido um novo apóstolo para entrar no lugar de Judas. Então fica aquela briga. Havia dois nomes, José, e havia o nome de Matias. Então eles vão ficar ali discutindo para quem vai colocar no lugar de Judas. E eles começam a buscar uma direção divina. Eles começam a orar ao Senhor para mostrar quem era. Então o escolhido para ficar no lugar de Judas era Matias. Matias ele foi o próximo apóstolo que ficou no lugar de Judas, por uma direção divina. Eles oraram, mas tinha que ter os requisitos. Era uma pessoa que andou do início ao fim no ministério de Jesus. Então acho que o capítulo 1 aqui ficou bem claro, né? Amém? Mas a escolha foi depois da ascensão? Ou após? Foi após. Não, foi primeiro. Então não foi, Jesus não escolheu. Não, Jesus não. Foi os apóstolos que se reuniram e tomaram essa decisão. Porque aconteceu, a ascensão de Jesus é a subida ao céu. Quando Jesus ele vai subir. Ele permaneceu os 40 dias somente pregando no reino de Deus, porque estava próximo.
de ele subir. E aí que ele deixa a promessa do Espírito Santo: ficai em Jerusalém. Ainda testifica que mais de 500 pessoas pôde contemplar Jesus ressuscitado dos mortos. Né? Exatamente. Então, essa escolha é após. Porque como os apóstolos se reúnem, está aquela discussão como eles vão fazer para escolher, que tinha que estar nos requisitos José ou Matias, eles buscam uma direção divina. Então quer dizer que Jesus já não estava ali, porque eles vão buscar a direção divina para ver quem era o escolhido, o próximo apóstolo escolhido. Então é escolhido Matias, foi após a ascensão. O capítulo 1 é dividido, até o versículo 14 fala da ascensão e o restante do Isso mesmo. separação de Matias. Ele é dividido em dois. Aqui eu só dei uma resumida, uma pincelada, que nem o nosso irmão falou, do 1 ao 13, 1 ao 14, fala sobre a ascensão. E do restante vai falar sobre a escolha do próximo apóstolo, que tinha que ficar no lugar de Judas. Então esse é o capítulo 1 resumido, que a gente resumiu aqui. Atos 2. Atos 2, ele vai falar do dia de Pentecostes. É a promessa do derramamento do Espírito Santo. É uma promessa que foi feita no livro de Joel, pelo profeta Joel. Foi feita pelo profeta Joel, essa profecia, essa promessa, no livro de Joel. Olha, tantos anos atrás que foi feita essa profecia. E por isso que Jesus ele fala: ficai em Jerusalém. Manda que eles ficassem em Jerusalém, porque havia essa promessa a ser cumprida. E nós vemos que esse acontecimento ele vai acontecer por volta das 9 horas da manhã. Eu separei em 3 tópicos aqui, que é um som de um vento muito forte, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, e falaram em outras línguas. Eu dividi em 3 tópicos para ficar melhor a compreensão dos irmãos. O primeiro, a gente vai falar de um barulho. O que quer dizer esse barulho? Ele aponta um barulho de vento intenso, vindo do céu. Um som, né? Ele aponta para a autoridade do Espírito Santo e a completude de sua presença. Essa é uma autoridade do Espírito Santo e a completude da sua presença. É um som de um vento muito forte. Então, quando nós lembramos de um vento, o som de um vento muito forte, isso aponta para a autoridade do Espírito Santo. A autoridade que o Espírito Santo tem, e a completude da sua presença. Quer dizer que ali eles iriam receber o Espírito Santo, que é através desse som de um vento muito forte. O 2, o segundo tópico é línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. O que quer dizer isso? Nós vemos que no Monte Sinai, o fogo, ele na montanha, ele é representado pela presença de Deus. No Monte Sinai, o fogo na montanha, ela é representada pela presença de Deus. E nós vemos que, então, aqui esse fogo também pode estar representando a presença de Deus, que vai falar línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Isso quer representar a presença de Deus. E no 3, as outras línguas quais os discípulos falavam, segundo o Espírito. Era provavelmente línguas humanas, como sugere a leitura do verso 6, do 8 ao 11. Eram línguas repartidas. Eles começaram a falar em outras línguas. Então, todo aquele povo recebeu a promessa do Espírito Santo sobre a vida. Nós vemos que na ascensão de Jesus, para a gente vai falar que Jesus ele fala da ordem, é uma ordem específica aos apóstolos para que permanecessem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Eles tinham que permanecer lá, era uma ordem específica.
Não era Jesus falando, era uma ordem dada para os apóstolos estarem lá, para a descida do Espírito Santo. Mas por quê? Era algo que tinha que acontecer, porque no livro de Joel está profetizado sobre esse acontecimento. Então ele vai ser concluído aqui. Então Jesus ele dá ordem específica, fala: vocês têm que ficar aqui até a descida do Espírito Santo. Então eles vão falar que eles estão ali, eles começam a orar, começam a buscar a presença de Deus, 1 dia, 2 dias, unânimes em oração. E nós vemos que por volta do 10º dia, todos são cheios do Espírito Santo. Então acontece isso que nós falamos sobre o dia de Pentecoste, todos esses acontecimentos. Então depois a gente vai repassar no livro de Joel para ver essa profecia que aconteceu nesse... Então, o dia de Pentecoste nada mais é do que a descida do Espírito Santo. Para mim foi uma coisa automática. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Não, passou Eu uns não dias. sabia que tinha esses dias. Tem 10 dias, vai falar, eu acho que tinha até mais de 10 dias. Então esse louvor do vento impetuoso que encheu toda a casa foi esse momento da descida do Espírito Santo? É vento, Sim. é isso mesmo. É? Só que lá vai estar escrito no livro de Atos que eles ficaram 10 dias em oração. Porque eles ainda estavam preparando para completar os 12 ainda. Então, Exatamente, tinha todo o preparamento. Então durou, muitos falam que durou mais de 10 dias. Não dá para dizer quantos Não. dias certos. Os 10 dias é o que está eles permaneceram em oração, anos de oração. Então teve toda essa parte que escolheu o apóstolo. Mas Matias já estava então nessa. Já. Né? Completou os 12. Completou os 12. Para completar a profecia, tinha que estar ali os 12 apóstolos. Então, aqui é cronológico, né? É. Matias e depois o dia de Pentecoste, né? É bem cronológico aqui a Bíblia. Exatamente. É bem cronológico. Você vê que tudo era um plano de Deus. Né? Você vê que está desde era tudo algo que tinha que acontecer. Porque quando vai falar que Jesus dá uma ordem específica, é porque é específica. Rafael, você vai ficar aqui até um acontecimento. Eu falo para o Rafael, você vai ficar aqui. Essa é uma ordem específica. Você vai ficar. Você fala, não, você pode ficar. Não, Jesus não está perguntando se você pode ficar. Jesus vai falar, você vai ficar aqui até a descida do Espírito Santo. É uma ordem específica para eles. Então aqui deu para entender um pouco sobre essa parte do dia dos Pentecostes. E vai falar também no capítulo 2 a pregação de Pedro. Pedro vai falar que ele começa a pregar de Cristo, Messias prometido. Ele lembra de todos os milagres, maravilhas e sinais que Deus operou por intermédio dele. Ele começa a pregar para o povo. É uma a sua primeira pregação cheia do Espírito Santo de Deus. Que após o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. E ele vai pregar. Era a sua primeira vez. Ele estava acostumado a ver Jesus pregar. Ele via Jesus pregar. Ele via Jesus falar com a multidão. Ele via Jesus operar milagres, maravilhas. Era Pedro que pregava para os gentios, Pedro também, pregava para os gentios. que ganhou 3.000 almas numa pregação. Exatamente, é essa pregação. Não teve Nessa primeira pregação não teve cura. Não, foi só Só a pregação. só arrependimento. Porque Depois aumentou para 5.000, né? Depois da cura foi uns 5.000. 5.000. Não, exatamente. Essa aqui é no capítulo 2. Essa pregação, ela teve 3.000 almas que converteram. Só que não vai falar que Pedro ele curou pessoas que estavam ali, não. Vai falar que Pedro ele começa a pregar, ele representa Jesus Cristo como Messias prometido. Agora ele está pregando sobre o Messias prometido. Ele lembra todos os milagres, maravilhas e sinais. Na sua pregação, ele está pregando cheio do Espírito Santo na sua vida. E ali 3.000 almas se rendem à presença de Deus, os gentios também. Então, todo este povo vai estar no capítulo 2, tanto os dias de Pentecoste, como essa pregação de Pedro, as 3.000 almas.
tiveram mais pregações. A gente vai falar decorrer do lado. Mas no capítulo 2, essa pregação de Pedro, ela foi 3.000 almas se renderam para o Senhor. Capítulo 3 de Atos. Capítulo 3 do livro de Atos. Deixa eu dar uma corridinha. Vai falar da cura de um mendigo. Um dos primeiros milagres feitos pelos apóstolos depois de estarem cheios do Espírito Santo, que é um dos primeiros milagres agora de cura. A pregação, renderam ali 3.000 almas através de Pedro, e agora eles estão indo para o templo e encontra um mendigo pedindo ouro, pedindo prata para ele, e eles estão o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Então vai falar que esse paralítico ele pede esmola, só que eles não tinham o suficiente, não tinha dinheiro, nem ouro nem prata. Então, através do nome de Jesus, ele vai falar: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nos te dou, é a presença do Senhor. Ele ora e aquele paralítico ele é curado imediatamente. Ele não recebeu ouro nem prata, mas recebeu algo maior, porque além da sua cura física, houve uma cura espiritual na sua vida, porque ele recebeu algo que eles tinham ali. O que eles tinham ali? Eles tinham a presença do Espírito Santo na sua vida. Então isso aqui era uma das primeiras curas desse paralítico. A gente vê que ele só não é curado interiormente, exterior, mas também é curado interior. Ele é tanto o seu exterior, a parte que estava paralisada, como o seu interior. Ele recebe a presença do Senhor. E desse jeito ele não podia nem entrar no templo, né? Exatamente. Ele não podia nem entrar no templo. Ele tinha uma vontade de entrar no templo, vai falar muito, se a gente estudar sobre ele queria, só que ele não podia, né, pela sua deficiência, e eles não deixavam entrar também lá. Então ali, depois que ele recebe este milagre, ele mesmo vai fazer aquilo que sentiu no coração. Depois ele vai entrar no templo, mas já curado, já restaurado Olha como é tremenda a palavra de Deus. E aqui a gente vê que no versículo 3 vai falar que Pedro ele tratou de explicar a todos sobre como Jesus crucificado, que agora é ressurreto, ele ressuscitou, curou aquele homem, porque o poder para restaurar a saúde daquele homem não vinha deles, mas vinha em nome do Senhor Jesus. Ele deixou bem claro: não foi a gente que operou este milagre, foi Jesus que operou esse milagre, Jesus o ressurreto. Porque aqui a gente vê que quando ele enfatiza isso, nós vemos no versículo 4 que isso causa um grande alvoroço, porque não queriam que pregasse muito menos sobre Jesus e muito menos sobre a ressurreição. Então nós vemos aqui no livro de Atos capítulo 4 que Pedro e João eles são presos pelos líderes religiosos que ficam perturbados com o ensino deles sobre Jesus e a ressurreição. Eles estão falando agora sobre Jesus e sobre a ressurreição. Então ele vai falar que eles ficam perturbados com isso, e a gente vê que eles levado aonde? Ao Sinédrio. O Sinédrio, a qual a gente aprendeu nos Evangelhos, a diferença a gente falou sobre cenáculo, sobre sinagoga, sobre Sinédrio. Sinédrio, onde o povo judeu era levado para julgamento também. Nós vemos que vai falar que é nome que levaram ele para julgamento, para interrogar, são Anás, Caifás, João e o Alexandre. Começaram a interrogá-los no Sinédrio. O Sinédrio reconheceu a veracidade do milagre operado. Eles reconheceram a veracidade, porque eles viam aquele paralítico. Eles sabiam da vida desse paralítico. Eles passavam por ali também. Quando ele vê essa veracidade, eles sabiam que era verdade.
Não foi um milagre inventado, porque eles sabiam da deficiência. A mesma coisa da gente conhecer uma pessoa deficiente, a gente saber da vida da pessoa, se conhecer, às vezes até a pessoa, ver como ela é assim de olhos, ver que a pessoa é uma pessoa deficiente, e de repente um homem de Deus vai colocar a mão sobre ela e ela é curada. Então a gente vai ver o que? A veracidade. A gente vai ver o que é verdadeiro, porque a gente sabia que a pessoa é deficiente. É a mesma coisa às vezes que é algo inventado. A gente vai saber que não é algo inventado, porque a gente sabe, a gente viu a pessoa deficiente e agora a gente vê a pessoa curada. Então eles reconheceram a veracidade. Os milagres eram obra de Cristo ressuscitado. O Sinédrio demonstra interesse em fazer o controle efetivo pelos danos. Eles queriam controlar, irmãos. Eles queriam controlar os efeitos que isso iria causar sobre o alvoroço, sobre agora Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o alvoroço. Então eles queriam controlar isso de uma forma a qual eles tentaram intimidar os apóstolos, advertindo a não falar, mas e não ensinar mais do nome de Jesus. E nós vemos que a última coisa que os saduceus queriam para uma dupla de judeus declarada era a ressurreição de um rei. Eles não queriam ouvir falar dessa ressurreição de um rei. Era a última coisa que eles queriam ouvir falar, que era a ressurreição de um rei, que é o Senhor Jesus. Então eles falam para eles pararem de pregar. Só que eles são soltos e eles vão falar, vamos soltar, mas não fale mais Jesus. Eles dão a ordem, não fale mais Jesus. A gente vai soltar vocês, mas vocês não vão mais falar de Jesus. Ou a gente trazendo para entendimento, vocês não vão mais falar sobre Jesus ressurreto, sobre a ressurreição de Jesus. Então, eles soltam, e quando Pedro e João voltaram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os líderes religiosos haviam dito sobre todo o julgamento que havia acontecido, sobre eles falar que não era mais para falar de Jesus, vai falar que a resposta dos companheiros de Pedro e João diante do testemunho dos apóstolos, da libertação deles, foi uma manifestação espontânea de louvor, cânticos e orações. Ou seja, ele não ia fazer o que o Sinédrio havia falado. Eles não iam parar de pregar a palavra de Deus. Ele não ia parar de falar sobre a ressurreição, sobre o Cristo ressurreto. Ele não ia parar de falar sobre os milagres de Jesus. Então eles começam a louvar cânticos e começam a orar ao Senhor em forma de alegria, em forma de gratidão. Nós vemos aqui também, então a gente repassando rapidamente, capítulo 1, ascensão de Jesus e a escolha do apóstolo José ou Matias, como Matias foi escolhido. Capítulo 2, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, para nós entendermos como foi o acontecimento predito no livro de Joel, e a pregação de Pedro, que rendeu as 3.000 almas. Capítulo 3, a cura de um mendigo, de um paralítico que pedia esmola. E a gente vê que Jesus ele trata e enfatiza que não foi ele que fez, mas ele vai enfatizar que não foi ele. Esse milagre veio do Senhor. Então, no nome de Jesus. E a gente vê no capítulo 4, Pedro e João sendo levados ao Sinédrio para julgamento, e eles começam a interrogar os dois. Começam a interrogar, falar que não é mais para pregar sobre Jesus, nem mesmo sobre a ressurreição, e eles soltam eles, mas não querem que ele fale de Jesus. Ele volta para os seus companheiros e fala dos acontecimentos, tudo que aconteceu, e é aí que eles começam a louvar e agradecer a Deus. Eu vou encerrar no capítulo 5 para não ficar muito pesado para a gente, porque as horas já se avançam. Capítulo 5 vai falar de quem? Capítulo 5 vai falar de Ananias e Safira. É um pecado que levou, irmãos, à morte. Levou à morte. Porque muitos ali estavam vendendo
propriedades para ajudar, tanto os apóstolos, para ajudar na obra divina. E vai falar que Ananias e Zafira, eles são um casal que vendem uma propriedade, e vai falar para Pedro, para o apóstolo, que primeiro eles falam entre si, vamos falar que o valor deu menos, para a gente poder entregar menos para os apóstolos, para ajudar. Então vamos falar que o valor deu menos. Eles estavam querendo agir de esperteza. E quando eles chegam... Mas não era uma insegurança? Era uma insegurança que eles tinham e a igreja não dá certo e voltar para trás e recomeçar a vida. Tinha uma insegurança que era tudo novo que estava acontecendo, mas também eles se enganaram. Sim. Eles mentiram. Sim. Então isso foi realidade. Exatamente. Eles vão falar entre si e vai chegar até os apóstolos falar, ó, deu X valor. Então, a gente pegou, vendeu a propriedade por X, a gente vai entregar esse X aqui para você, que é referente ao valor que foi vendido, a propriedade. Só que o que acontece? Pedro, quando chega até Pedro, ele vai advertir. O Espírito Santo conduziu o apóstolo Pedro nessa situação que culminou a morte de Ananias e Zafira, trazendo um grande temor para todos da igreja. Isso culminou na morte deles, porque Pedro ele vai falar: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Eles vão falar, por que você mentiu para mim? Por que você mentiu para os apóstolos? Ele não vai falar isso. Ele vai falar, por que você mentiu para o Espírito Santo? Então ele vai falar porque eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, Atos 2. Então quando eles mentem para o apóstolo, mas não era para benefício próprio do apóstolo, mas para a obra, que a obra crescesse. Então eles não estão mentindo para o apóstolo, mentindo diretamente para o Espírito Santo. Ele vai falar que Pedro ele conduz esse acontecimento, que ele chama Ananias até a sua presença primeiramente, e Ananias ele vai falar, por que você mentiu para o Espírito Santo? Por quê? Então ele começa a advertir. Nós vemos que logo Ananias ele morre, ele cai e a sua vida é ceifada. E após 3 horas depois, Zafira vai até a presença de Pedro, e Pedro vai falar, por que você falou para Ananias falar isso, né? Porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Então o que acontece com ela também? A sua vida é ceifada. Não somente era por conta do dinheiro da propriedade, mas pela mentira, a qual eles mentiram para o Espírito Santo. E todos vão, a igreja vai, a gente vê que todos ali ficam com grande temor. Então nós vemos que esse acontecimento realmente aconteceu. Propriedade. E Pedro ainda fala, né, que Satanás encheu o seu coração. Exatamente. Isso aí que eu tinha escrito. Encheu o seu coração. Satanás encheu o seu coração. Ele vai falar isso mesmo. 3. Está no livro de Atos. Ele fala, Satanás encheu o teu coração. É isso mesmo. Olha que tremendo. Satanás encheu o teu coração. Olha aqui. Então isso a gente vê que foi uma coisa maligna. Não foi? Então quando além de Satanás ter enchido o coração deles, eles mentem. Só que não estão mentindo para o homem, mas diretamente para o Espírito Santo. Então isso causa um grande temor sobre a igreja. E nós vemos que os apóstolos que seguiam fazendo milagre, eles vão ser presos. Eles continuaram pregando, continuaram falando de Jesus ressurreto, do milagre do Senhor, e eles vão ser presos aqui no capítulo 5. E nós vemos que vai ter um acontecimento que Deus enviou o seu anjo à noite para tirar os apóstolos da prisão.
direcionaram a voltarem a pregar a mensagem do Evangelho logo pela manhã. Então, quando é falado que eles são, que Deus enviou o seu anjo à noite para tirar os apóstolos da prisão e direcionaram a voltarem a pregar. Então logo a gente vem na mente que eles foram presos por conta que eles estavam pregando. Então vai falar que esse anjo tira eles da prisão para eles logo voltar a pregar o Evangelho logo pela manhã. Ele saiu e já pela manhã já estava pregando o Evangelho. Então você vê que como é tremendo esse livro de Atos. Então até aqui a gente vai encerrar o livro de Atos. E a próxima aula vai estar top, irmãos, vai estar muito boa. Que é a escolha dos 7 diáconos. A gente só, às vezes fala muito de Estevão, mas foram escolhidos 7 diáconos, porque a igreja estava expandindo, estava crescendo. O que o Sinédrio queria fazer? O Sinédrio queria controlar tudo, mas era uma situação incontrolável. Era incontrolável o crescimento da igreja, que a igreja estava cada vez mais se expandindo, mais crescendo. E quando eles estavam tentando controlar, mais a igreja crescia. É isso que a gente fala sobre a perseguição da igreja, sobre os heróis da fé, sobre aqueles que foram perseguidos, tanto no Antigo Testamento também. E quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais eles perseguem a igreja, mais a igreja do Senhor cresce, entende? Porque às vezes a perseguição era para parar a igreja, mas isso trouxe algo ao contrário, porque quanto mais a perseguição, mais há crescimento. Quanto mais a perseguição, mais há crescimento. Quanto mais a dor, mais há crescimento. Então, como o cristão, a gente se resume o quê? Quanto mais dificuldade, mais dor, mais tribulações que nós passamos, isso nos traz mais crescimento, porque o cristão é ao contrário. Por que é ao contrário das pessoas? Porque quando a pessoa que não conhece a Jesus Cristo recebe uma luta, uma prova, isso vem para a derrota dela. Às vezes a pessoa cai em depressão, às vezes a pessoa fica ruim, às vezes a pessoa não quer mais. Agora o cristão não. O cristão, quanto mais ele é perseguido, quanto mais ele recebe situações adversas, mais ele cresce, porque isso é espontâneo, isso é a igreja do Senhor, irmãos. Cresce na fé, né? Verdadeira mesmo. Porque quem é a igreja do Senhor? Somos nós. E ali a igreja do Senhor, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Então que nós possamos louvar e agradecer a Deus por tudo, porque em Tessalonicenses vai falar que nós devemos agradecer por tudo. Mas por que por tudo? Porque como a gente vai agradecer em uma situação adversa? Nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos às vezes passando uma situação difícil, às vezes não vem a nossa compreensão, às vezes nós não compreendemos as situações que nós passamos, mas nós devemos continuar louvando e adorando a Deus, porque nós sabemos que aquilo está nos produzindo crescimento. Crescimento, irmãos. Então que nessa manhã nós possamos guardar essa aula maravilhosa de grande entendimento que o Senhor nos trouxe. E como a gente está falando sobre igreja, irmãos, quanto mais nós passarmos lutas e provas, nós temos que aprender com o Senhor em todas as circunstâncias, porque Paulo vai falar: sei viver também, padecer necessidade, mas também sei viver em bonância. Então Paulo, a gente vai começar a entrar em Paulo, irmãos, também falar a partir do capítulo 9. Antes do 9, a gente vai falar um pouco da perseguição, a qual que ele fazia perseguir, qual era a base que ele fazia para perseguir a igreja. Então a gente vai, mas quando nós entrarmos, nós vamos ver que Paulo, irmãos, a vida dele foi sofrimento atrás de sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. Então uma dificuldade atrás de dificuldade, mas ele permaneceu firme, Então que nós possamos a cada dia mais buscar a direção de Deus e permanecer firmes na presença de Deus. Ainda que nós passamos situações adversas, nós temos que continuar confiando em Deus, amém?
Depois os irmãos ficam de pé. Eu só queria ressaltar só acerca de Atos, né? Que ninguém era obrigado a tomar uma atitude de vender suas propriedades e entregar. Não. Aquilo ia fortalecer a igreja. Então, no capítulo 4, Era voluntário. nós vamos ver no versículo 35 e 36, tinha pessoas que faziam isso porque pela fé sentiam o desejo de ingressar na obra do Senhor. Então quem vendia ia vender sua casa e não ia ter mais. Ia depositar tudo o que tinha. Porque foi comovido pelo Espírito. Então o dia de Pentecostes trouxe a ele uma entrega total. Só que o coração de Ananias e de Safira não tinha uma entrega total. Eles sentiam, mas a insegurança tomou eles para entrar numa situação como essa. Falou, ó, nós vamos vender por tanto, nós vamos deixar metade guardado e a metade nós depositamos para ajudar os apóstolos. Não precisava mentir diante do Senhor. A única coisa é que eles podiam seguir e não vender e continuar na obra. Foi que nem nosso irmão Alan falou, que Satanás Encheu o coração de dúvida, né? Mas isso é bom ressaltar mesmo, que era uma obra voluntária. Eles fizeram isso porque viram, se eu não me engano, Barnabé fazendo isso. É isso. Aí, como exemplo, Ele foi e depositou tudo diante do Senhor. Exatamente, Barnabé pegou 4:37. fez isso, e eles viram Barnabé fazendo e quiseram fazer da mesma forma. Só que aí eles fizeram de uma forma totalmente errada. Que aí, como o nosso irmão Alan falou, que Satanás encheu o seu coração quando Pedro ele fala esse discurso. E como o nosso pastor falou aqui também. Então é bom ressaltar isso mesmo. Não era preciso fazer. Não, era preciso, mas não era obrigatório. Eles viram Barnabé fazendo e quiseram fazer da mesma forma, fizeram de uma forma errada, e isso ressaltou na morte dos dois. Então, que nós possamos, essa manhã, agradecer a Deus. Lembrando também, gente, que o tempo que a gente tem de aula é muito pouco, então é mais uma resumida do que a gente encontra no Mais capítulo. um resumo. Mas é importante a gente estar estudando e aproveitando esse tempo para ler Atos dos Apóstolos. A gente pode aproveitar essa semana, ler Exatamente. do 1 ao 5 e na sequência também, acho que ele já vai seguir dos demais, né? Então, para quando ele for dando aula, a gente vai assimilar o que a gente fez na leitura essa semana. Pode ser? Vale para mim que eu estou aprendendo, mas é bom a gente já vamos manter no 5 a ler 10 para ficar melhor. Aí a gente vai 5 a 10, isso. porque aí a gente vai assimilar melhor e tirar dúvidas também, se tiver alguma dúvida do capítulo, com o professor. Que é muito corrido mesmo, o tempo é muito curto. A gente tem um tempo assim curto para esgotar a matéria. Então a gente vai passando que só o resumo. Nem foi falado aqui, eu falei do primeiro capítulo, a gente dividiu em ascensão e a escolha do apóstolo. Porque se a gente andar em todos os versículos, aí a gente não consegue esgotar a matéria. Então é importante estar lendo. Uma coisa na próxima aula falar acerca de Gamaliel que era muito bom. Eu acho que é o próximo capítulo. É o próximo capítulo. Já. Que agora a gente vai saber por que Paulo ele perseguia a igreja. Porque Paulo estava fazendo isso. Mas tinha um fundamento, ele aprendeu com Gamaliel. Mas a gente vai saber mais para frente, para não estender muito. Na próxima aula a gente vai saber. Mas é assim, irmãos, às vezes passa 1 hora e 10, 1 hora e 20, mas todo mundo passa um cafezinho. A gente está em paz aqui no momento de manhã para refletir. Muito gostoso. Tem certas coisas aqui que a gente lê a Bíblia, mas a gente nunca parou para pensar acerca disso. A capa vermelha eu nunca pensei. Então foi muito confundivo, até para mim também. Eu sou pastor, mas tem coisa que a gente não para assim agora. A gente refreou e a gente vai entrar pelos detalhes. A gente vai detalhe, porque é igual os açoites. A gente sabe Isso aí a gente já sabia, mas a cada passo que vai passando. A madeira de acácia. A gente sabe que a coroa foi feita. Não, a gente sabe da coroa, mas não sabe né? O material foi feito. Então, quando a gente grava isso aqui, vai acarretar muitos textos, a gente vai repassar e vai lembrar. Acerca dos cravos também eu tinha noção, que alguns testemunhos de Jeová não falam que foi na mão, falam que foi no pulso. Exatamente. Né? Testemunho de Jeová é no pulso. E quando Jesus se apresentou diante dos discípulos, que Tomé chegou, falou: põe na mão. Porque tinha Então ali já. Era 3 formas de pregar. Então tinha ao todo, não então, que Jesus foi pregado.
haviam 3 formas de ser pregado na cruz, tanto aqui no centro da palma da mão, aqui um pouco mais para baixo e aqui no pulso. Sim. Então havia 3 formas de ser pregado na cruz. Aí então variava, como até os pés. Muitos eram pregados aqui com a perna dobrada e os 2 pés entrelaçavam um só. E o joelho ficava dobrado. Ou era pregado separadamente. Então quem era pregado separadamente durava mais tempo na cruz, porque estava separado. Aqui não, aqui tinha que apoiar o seu corpo sobre uma. Então a morte ela acelerava mais um pouco. E quando não morria, eles quebravam a perna da pessoa para acelerar um pouco mais a morte. Hoje qualquer coisa se afasta de Jesus, né? Pena que muitos que poderiam estar aqui não estão. É como até fala na Grécia, era em X. Uma coisinha dessa. Na região da Grécia era em forma de X. Em forma de X. A cruz tinha outras cruzes, mas a tradicional da Grécia era em forma de X, era um X a cruz. A pessoa ficava em forma de X. Então tinha muitas coisas da morte e eram mortes sobre maldição, esqueci de falar. Quem morria crucificado era considerado uma pessoa maldita. Então Jesus ele foi mas por quê? Estava escrito no livro de Isaías que ele ia ser feito maldito pelos homens. Então nós vamos trazer depois isso aqui. Isso aqui é só para a gente encerrar os evangelhos, porque encerrar o evangelho sem falar da crucificação é complicado. Então a gente encerrou já para entrar no Atos, porque quando a gente abriu a mente, encerrou isso aqui, a gente já entrou com a ascensão, porque a gente já fez meio que emendou os 40 dias após a Jesus ressurreto. É igual a gente falou dos 400 anos de lacuna, do tempo que o Velho Testamento vai encerrar em Malaquias, e no Novo Testamento vai abrir já com João pregando a palavra de Deus. Aquele que abriu o caminho para o Messias. Olha como é tremendo isso aí. A gente tem Mateus João Batista que vai ali abrir Nossa, é tremendo isso. Então vamos orar. orar. A resposta é fácil. Essa aluna Não, mas essa lição está bem. Você viu? Está bem. A pergunta é complicada, a resposta é fácil. Mas ela faz umas jogadas aí. Faz jogadinha. Você não peguei? Não, mas a prova. Os que ela ensinou, ela expulsou tudo para Adélio tirar 10. A gente vai. O Adélio tirou uma nota boa. São 28 capítulos no livro de Atos. São 28 ao total. A gente vai tentar dar em 5 aulas, ou a gente tenta resumir em 4 aulas. Vamos ver aqui, porque tem alguns capítulos que vão ser mais rápidos, vão ser repassados mais rápido. Então vamos tentar, na 5ª aula, aplicar a prova. Aí, se a gente não conseguir... Você já está cobrando prova, já está Jogada. Vamos sentar falando da irmã Cristina e ficar cutucando ela. Ou pode trazer bombom pra mim, eu acho. Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos que esteve aqui nesta manhã. Glória a Deus. É maravilhoso a gente estar repassando e aprendendo juntos, né? A gente tá que nós possamos estar orando por essa escola, para que o Senhor nos fortaleça. E você vê que é uma bênção, que é um acrescentando o outro. A gente fala aqui, o irmão acrescenta, o pastor acrescenta. E os irmãos vão acrescentar também. Os irmãos vão estudando também. A gente vai estudar dos 5 ao 10. Então, os irmãos que puderem, essa semana, tá lendo pelo menos um capítulo aí por dia. Pegar uma horinha do seu dia, ler o capítulo e tal. E a gente pode estar debatendo aqui também. Porque tem tudo que eu vou passando aqui, às vezes eu passo rápido. E os irmãos vão falando ali, ó. Não é só eu também, pontuando. Eu não vou parar. Então a gente vai. Mas amém, vamos agradecer a Deus que todos tenham um domingo de bênção na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Orar o Senhor neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por cada vida, Senhor, meu Pai querido, meu Pai eterno, por esta aula, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor, meu Pai querido. Nós estamos aqui reunidos, Pai, nós te agradecemos na graça, no conhecimento, por estar nós estamos aqui, Senhor, de uma manhã tão maravilhosa, cada vida, Senhor, que nós estamos anunciando os nossos saberes, que estamos aqui nesse momento tão maravilhoso, Senhor, esta aula, enriquece, Senhor.
fortalece, assim, amor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, sobre a palavra ministrada nessa semana. Nos dá um domingo de bênção e paz, em nome de Jesus. Amém.